E aí, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula sobre as teses mais cobradas para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Meu nome é professor Luiz Pierre, aqui com vocês da Rede LFG, e nós vamos juntos hoje verificar teses cobradas ou teses importantes para a prova em que você tem que estar preparado. Essa é uma aula rápida, dinâmica, em que eu não vou ficar explicando os pormenores de cada tese. Então, preste atenção, fique esperto. Se você teve dúvida, você vai fazer o quê? Joga aqui para eles, vai me procurar nas redes sociais, no WhatsApp e nós vamos conversar. E sem mais delongas, vamos começar com recursos. Aqui algumas questões importantes do recurso. Eu tenho a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O que quer dizer isso, professor? Se eu tenho uma decisão interlocutória que não me agrada, eu não vou recorrer dela agora. Eu vou protestar. Então, se for em audiência, eu levanto a mãozinha e falo protesto, excelência, e eu falo do que eu estou protestando. Senão, eu peticiono informando que eu não concordo com aquela decisão. Perfeito? Mas é de maneira imediata, ou seja, eu vou recorrer dessa decisão, sim, no meu recurso principal. Se for na fase inicial, primeira instância da Justiça do Trabalho, será com RO. Porém, entretanto, todavia, se eu tiver uma decisão interlocutória que vai ferir direito líquido e certo meu, eu vou poder recorrer de maneira imediata com MS, uma das exceções. Perfeito? Vamos lá, próximo tópico. Não cabe RO para o TST da decisão em agravo regimental. Porque agravo regimental, ele vai tratar aí de questões do próprio regimento e ele vai ter a decisão de um só, vem aqui comigo, desembargador. Então, eu não tenho a decisão colegiada no agravo regimental, eu tenho uma decisão monocrática. Por conta disso, eu vou ter que recorrer dentro do próprio tribunal para que suba. Então, não cabe RO para o TST da decisão do TRT. Vamos lá. Cabimento do recurso adesivo, pode deixar aqui comigo, depois vocês vão ler. Eu posso ter o recurso adesivo na Justiça do Trabalho, ou seja, eu vou copiar essa questão do CPC e aplicar aqui, sem problema alguma. É óbvio, existem alguns recursos que não tem por que eu adesivar. Por exemplo, um agravo de instrumento. Não é para destrancar um recurso? Eu não vou adesivar para destrancar o recurso da parte contrária. Eu teria que fazer o meu próprio. Perfeito? Próximo, não reconhecimento do RO, caso tenha seu fundamento ausente ou deficiente. É óbvio, eu vou ter o RO e se ele não tiver a base legal para subir, ele vai ser indeferido. E o último, o ius postulandi na Justiça do Trabalho. Ius postulandi, rapidamente, é a possibilidade da parte postular dentro da Justiça do Trabalho sem a presença de um advogado. Ou seja, você autor, você réu, podem na Justiça do Trabalho requerer algo ou se defender. Não precisa de advogado. Então, você não vai precisar ir gastar com os honorários contratuais. Mas, se você chegar no TST, tudo que for para o TST ou estiver no TST precisa de um advogado. E tem um motivo, né? O TST, ele é muito específico, ele é muito processualista, ele tem muitas regras e é um advogado que vai conseguir trabalhar dessa maneira, senão você se perderia. Então, foram algumas teses importantes sobre recursos para você. Perfeito? Pode jogar aqui rapidamente para eles lerem, tá todo o material aí para vocês. Se vocês estão assistindo, qualquer coisa, tira uma foto dessa tela. Próximo, PDV. PDV, muito utilizado aqui no Brasil, mas ele foi roubado da ideia americana. Qual que é essa ideia? Eu tenho uma empresa, a minha empresa está às vezes com muitos empregados, ou eu estou querendo reduzir o tamanho da minha empresa. O que eu faço? Tenho que começar a demitir uma galera. Só que a partir do momento que eu demito uma galera, eu crio o quê? Dentro do financeiro, uma provisão. Por quê? Porque essa pessoa pode entrar com uma ação. E eu tenho que verificar se o valor da empresa está de acordo com as minhas provisões. Se eu demitir 10 pessoas podem entrar com ação pelo período de 2 anos. Se eu demitir 50, e assim por diante. Mas, quando eu crio PDV, Plano de Incentivo de Demissão Voluntária, o que é? A própria pessoa vai analisar ali um plano que a empresa fala para ela sair da empresa. Sair. Por quê? Nesse plano pode ser que fale assim, se você aderir, eu vou te pagar todas as suas verbas rescisórias.
eu vou te dar um bônus, eu vou te dar não sei o que e assim por diante. Então a pessoa analisa, ela não é demitida, porque ela não vai, a empresa não forçou essa atitude nela. Ela não pede demissão, por quê? Porque ela não vai só receber aquelas verbas. Então é um plano para uma demissão dela, perfeito? E aí, por que isso é importante? Porque quando a pessoa adere a esse plano, ela dá quitação geral das verbas, ou seja, ela aderiu ao plano, ela não pode entrar com ação requerendo mais nada. Então ela dá uma proteção para a empresa de que esta pessoa não vai ser uma provisão. Perfeito? Óbvio que tem uma exceção, se a pessoa chegar no plano e falar, ó, tudo bem, eu dou quitação geral, menos, e aí ela coloca uma lista do que ela vai ali ressalvar, menos as ressalvas, tá? Mas aí a própria empresa pode falar, eu concordo com as ressalvas, então vamos continuar ou não. Eu não concordo com isso, você não vai participar do meu plano. Perfeito? Pode jogar aqui para eles. Então, tá aí uma novidade da CLT, 477B, perfeito? E aí ele fala que o plano de demissão incentiva para dispensa individual, plurima ou coletiva, tá? Tem que estar previsto em convenção ou acordo, isso aqui é importantíssimo, pessoal. Então, eu vou ter, última coisa aqui de PDV, vem comigo, eu vou ter que ter um acordo ou convenção coletivo para permitir o PDV. A ideia da convenção ou acordo coletivo não é só ditar as regras, é permitir. Eu posso ter as regras internas, mas a minha convenção coletiva, o meu acordo coletivo, deve tratar dele permitindo isso. E eu não preciso fazer para só pessoa por pessoa. Posso fazer pessoas por pessoas, pode ser uma demissão coletiva de uma categoria ou questões plurimas, que eu pego várias pessoas de várias categorias dentro da empresa, né? Vários departamentos. Perfeito? Próximo, dissídio coletivo versus dissídio individual. Quando eu falo do dissídio coletivo e do individual, vamos lá. Eu vou falar dos sujeitos determináveis. Tá? E o outro, eu tenho um interesse, cadê aqui? Azul, abstrato, e no outro eu tenho um interesse concreto, tá? Como assim, professor? Quando eu falo do dissídio coletivo, eu estou falando de uma questão que envolve o quê? Toda uma categoria. Eu estou tratando de questão totalmente abstrata a uma pessoa, mas sim da categoria em si. Quando eu tenho um dissídio coletivo, é porque algo para a categoria não está sendo respeitado. Quando eu tenho um dissídio individual, ele é concreto para aquela pessoa, porque ele é determinado. É para uma pessoa que eu estou reclamando aquela questão. Quando eu falo do dissídio coletivo, eu estou reclamando uma questão para todos. Eu não vou trazer não vou conseguir o que linkar a cada um. Porque se eu linko, eu tenho dissídio individual. E aí é uma pegadinha. Se eu tiver uma ação plurima, é um dissídio individual. O dissídio coletivo é quando eu trato a categoria de profissionais, perfeito? E o dissídio individual não é que eu trago apenas de um indivíduo, mas é quando eu consigo ligar aquela questão ao indivíduo. Perfeito? Joga aqui para eles. Então, dissídios coletivos é diferente do dissídio individual plurimo, que é o que eu estava falando, e o dissídio coletivo não analisa a constitucionalidade ou legalidade de uma lei. Ele vai verificar algo que existe e está sendo ou não aplicável. Prazo para ajuizar o dissídio coletivo. Vamos lá. Eu tenho 60 dias antes de terminar o próprio convenção ou acordo coletivo, tá? Eu vou ter aí que ela tem que estar na vigência da norma, isso é importantíssimo, e uma questão que a gente já tratou aí, e isso é importantíssimo, porque foi cobrado pela prova, é a ultratividade. Já falei isso em alguns vídeos e vou tratar rapidamente aqui. A banca gosta que o advogado utilize o nome correto, tanto de um instrumento quanto de uma questão. Quando eu falo da ultratividade, eu estou tratando o quê? De um fenômeno jurídico que não permite que uma norma continue vigente após o seu prazo. Então eu tenho a convenção coletiva que tem um prazo máximo de 2 anos. Se depois de 2 anos eu não tiver uma nova convenção coletiva, o que acontece?
a convenção coletiva antiga não se aplica, aqueles direitos são perdidos e eu vou ter que fazer uma nova convenção coletiva. E quando essa estiver pronta, ela tem vigência. Antigamente, antes de 2017, o que acontecia? Eu tenho a convenção coletiva, ela tem um prazo de 2 anos. Não tem uma nova, ela vai ter a sua ultratividade, ela vai continuar vigendo no tempo até a nova convenção. Professor, por que isso? Isso foi a ideia que o legislador teve, eu entendo que teve uma questão nobre, mas as pessoas vão talvez utilizar de maneira errada, da convenção coletiva. Antigamente você tinha uma convenção coletiva e se a empresa não acatasse tudo que o sindicato falava, ela estava perdida, porque a convenção coletiva continuava. E a convenção coletiva ela nunca modificava, sempre acrescentava, 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 acrescentava. A convenção coletiva ela está ali para categoria. E dentro da categoria a gente tem que lembrar que existem as empresas. Se eu tenho um momento aí de dificuldade financeira, a convenção coletiva ela tem que refletir isso, porque senão eu quebro a empresa. Se eu tenho um momento de abonância econômica, a convenção coletiva tem que entender isso, senão os empregados são prejudicados. Quando eu tinha ultratividade, o sindicato estava lá sentadinho e ele não queria modificar nada, só acrescentar. Com essa ultratividade eu tenho o quê? A possibilidade de modificar, porque a empresa vai ter que sentar e o sindicato sentar e discutir aí essas questões. O que acontece é que muitas convenções coletivas eram muito ruins às empresas. E aí o próprio sindicato patronal vira e fala, não, se não reduzir um monte de coisa, eu não vou acordar. E os empregados ficam sem convenção. Então, era para ser uma coisa muito positiva, mas infelizmente está sendo utilizada aí de maneira errada. Mas, hoje, não se pode ter a ultratividade. E quando cair essa questão na prova, tem que utilizar a palavra ultratividade. Se você não escrever essa palavrinha, o que acontece? A banca não pontua, tá? A banca ela pontua pouco para o próprio artigo, mas ela pontua muito para a tese jurídica. E essa tese se chama ultratividade. Você tem que escrever ela. Que nem quando cai perempção, você tem que escrever perempção. Vamos aqui? Próximo, pode jogar para eles. Servidor público seletista dissídio coletivo. Sim, existe. Apenas para a natureza social. Ou seja, o servidor público, o seletista, ele não pode ter aí um dissídio coletivo para brigar por questões econômicas e sim por cláusulas sociais dentro da sua convenção. Cuidado com isso. Perfeito? Próxima tese, pode jogar aí recursos no dissídio coletivo. Por ser um dissídio que se inicia no TRT, eu vou ter para o TST o recurso ordinário. No TST eu tenho os embargos infringentes. Perfeito? E o efeito suspensivo vai ser deferido pelo presidente do tribunal apenas em natureza econômica. Por quê? Vamos lá. O dissídio de natureza social, ele não tem uma alteração direta. O de natureza econômica tem, eu tenho que pagar mais. Então, eu posso dar aí um efeito suspensivo para que essa decisão, que ainda não foi finalizada, não transitou em julgado, ela aguarde esse trânsito. Lembrando, recurso na Justiça do Trabalho tem apenas o efeito devolutivo e não suspensivo. Suspensivo é uma exceção que deve se requerer. E, só para lembrar aí, novamente, o dissídio coletivo se inicia no TRT. Eu vou ajuizar a ação trabalhista no TRT. O TRT é a instância originária, onde se originou aquele dissídio. E o meu recurso é ao TST. Nesse caso, pessoal, não existe recurso de revista. Não existe. Eu vou ter o RO e o embargos no TST. Próximo, pode jogar aqui para eles. Ação de cumprimento da convenção coletiva. E aí eu trouxe só essa questão para vocês de que a legitimidade é do sindicato para ajuizar esse tipo de ação. Próxima dica. Trânsito em julgado da sentença normativa. Vamos lá. A súmula 246 ela vai trazer aí que o trânsito em julgado não é uma condição de procedibilidade da ação de cumprimento. Como assim? Se eu tenho, e a gente acabou de verificar isso, se eu tenho uma norma coletiva, eu estou discutindo ela,
Eu posso pedir que ela seja eficaz? Sim. Só que eu não preciso, para pedir a eficácia dela, a utilização de cumprimento, eu não preciso que ela tenha transitado em julgado. Por quê? Porque os recursos na Justiça do Trabalho, eles não possuem efeito suspensivo e intrínsecos, eu tenho que pedir. Se tiver um efeito suspensivo, eu não posso pedir ação de cumprimento, porque eu já tenho uma decisão falando que aquilo lá ali vai ter que esperar. Se eu não tiver esse recurso, esse efeito, eu posso utilizar uma ação de cumprimento para que tenha efetividade aquela decisão já utilizada. E aí, é óbvio, o prazo é prescricional de 2 anos, pessoal, para pedir o cumprimento. Normal, prazo na Justiça do Trabalho, via de regra, 2 anos para ajuizar a ação. Joga aqui para eles. Tenho aí, então, tem a súmula 2, pode jogar aqui, por favor? Aí, súmula 246 para falar que não preciso do trânsito em julgado e a súmula 350 que trata da prescrição. Próximo, honorários advocatícios. Uma aí, a alteração da reforma trabalhista que modificou e muito a Justiça do Trabalho. Atua na Justiça do Trabalho há muito tempo e explico o porquê dessa modificação. Antigamente, as pessoas ajuizavam a ação e pediam tudo. Eu já cheguei a receber a ação de que um PCD, ele foi demitido. Ele ficou 5 meses sem trabalhar e encontrou uma nova empresa para trabalhar. Quando ele já estava na nova empresa, ele entrou com um pedido falando que ele tinha uma estabilidade e que o período de 5 meses que ele ficou ali desempregado, a empresa deveria pagar os salários dele e que ele não queria a reintegração, pois já tinha encontrado algo melhor. À primeira vista, você olha e fala, pô, a empresa errou. Tem sim, pela Lei 8.213, uma garantia indireta ao portador de deficiência, portador não, a pessoas com deficiência, né, porque ela não porta deficiência, né, ela tem a própria deficiência, e que eu não poderia demitir sem a contratação de um novo. Então, tem que verificar se houve ou não a contratação de uma nova pessoa. Aí eu fui ver, não contratamos, falei, putz, vamos perder. Nisso, estava com um colega meu, ele, Pierre, mas quanto tempo essa pessoa trabalhou? Ela pegou o seguro-desemprego e a gente foi ver. Ela tinha pego sim o seguro-desemprego. Então a pessoa estava aí querendo um esquema, né, uma fraude. Hoje em dia, se a pessoa tivesse entrado com essa ação, ela teria perdido. Na verdade, ela perdeu. E perdendo, ela teria o quê? Pago honorários. Então ela teria que pensar 2 vezes. Antigamente você entrava com a ação, qual que era o problema? Nenhum. A justiça gratuita era muito simples de se conseguir e você não tinha nenhuma penalidade por pedir absurdos. Hoje em dia, a pessoa pensa 2 vezes. Ela vira e fala, vamos lá, eu vou ficar pedindo absurdo ou eu vou pedir só o meu direito? Né? Porque tem, né, dentro, acho que, da cultura brasileira, de que a gente vai ficar rico e milionário com a ação e nunca mais vai precisar trabalhar. É o que a gente vê em alguns filmes americanos, acho que a gente tenta aplicar. Lembrando que o filme americano trata aí de uma ficção americana, são poucas pessoas lá que conseguem uma ação milionária e não trabalham nunca mais. No Brasil também acontece de ações milionárias, mas não é o dia a dia, são exceções. Então a pessoa queria entrar com a ação na Justiça do Trabalho e pedir tudo, mesmo que ela não tivesse direito, para nunca mais ter que trabalhar. Com os honorários, a Justiça do Trabalho agora, ela está focando na ideia dela, trazer justiça entre a relação empregado-empregador. Perfeito? Isso aí eu falo porque eu gostei dessa questão dos honorários. Óbvio que toda lei ela vai ter alguns pontos negativos, então tem pessoas aí que vão ter advogados ruins, entram com ação, não conseguem provar o seu direito, e aí a pessoa que já estava sem dinheiro e procurando algo vai ter que pagar honorários. Mas a lei, ela tenta o quê? O genérico, ela não é específica para cada um. Hoje, toda ação, não é reclamação trabalhista, todas as ações têm honorários advocatícios. Defesas iniciais. Então, eu iniciei o procedimento, eu me defendi do procedimento, eu vou ter honorários advocatícios. Perfeito? Já teve pedido na prova sobre isso mesmo, uma consignação em pagamento. E foi colocado como um dos itens de pontuação honorárias, porque não é da reclamação trabalhista, mas sim de todas as ações e de todas as defesas e até mesmo
das reconvenções, tá? A regra é de 5% a 15%. O valor é do valor ali, ou o valor pedido, ou do valor de condenação. Se a pessoa pediu 50 mil reais, foi totalmente improcedente, em cima dos 50 mil. Se a pessoa pediu 10 mil reais, 5 mil foram procedentes, ela vai pagar em cima dos 5 mil. Perfeito? E mesmo que você tenha justiça gratuita, você vai pagar os honorários. Como? Ou com o dinheiro que você ganhou no seu processo, ou o advogado tem que procurar uma maneira de te executar. Então, a justiça gratuita, ela não vai abarcar os honorários. Você vai continuar tendo que pagar eles. Perfeito? Vamos lá. Mais uma dica, joga para eles. Greve. Greve talvez seja um dos direitos mais importantes que conseguimos lutar e que temos dentro da justiça do trabalho. Dentro aí, não só da justiça do trabalho, mas dentro da nossa democracia. Vamos lembrar o que é greve? Porque todo mundo que me fala que teve greve dos caminhoneiros me dá ataque do coração. Não, não teve greve dos caminhoneiros. Teve paralisação dos caminhoneiros alguns anos atrás. Greve é categoria. Greve, eu preciso que tenha um sindicato atrás, o quê? Regulamentando isso. Então, quando eu falo greve, não é porque meia dúzia de gente parou na rua. Não, 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 não. Greve é quando o sindicato daquela categoria verifica que existe algo que não está sendo respeitado, ele tenta tratar dessa situação e não consegue. E aí sim, ele vai paralisar aquela categoria para que o seu empregador entenda que precisa dele. A greve é muito mais complexa do que só parar de trabalhar. Tem todo um movimento por trás. E é o sindicato que faz. Não é uma empresa, não são duas empresas, não é só questão política, é existir um desrespeito. A greve, ela pode ser legal ou não, abusiva ou não. Então, você faz uma greve por uma questão política, ela pode ser considerada abusiva. Ah, mas a greve é um direito, mas você não recebe pelos dias de paralisação. É suspensão do contrato de trabalho. Então você está lá na rua, está brigando, está querendo seus direitos, mas você não está recebendo nada. O leite das crianças você vai ter que comprar, mas você não ganha salário. Pode sim a justiça, a arbitragem e assim por diante, o acordo entre as partes, falar que o período de greve foi uma interrupção. Mas isso é uma liberalidade da outra parte. Não é uma obrigação. Então, via de regra, a greve é suspensão do contrato. A gente tem que tomar cuidado que existem algumas categorias em que não podem ter greve geral. Por quê? Porque são categorias necessárias ao dia a dia da nação. Então, eu preciso questões de telecomunicação, segurança, médicos. Eu vou ter o quê? Uma paralisação parcial. Tem que continuar funcionando. Outra coisa, eu não posso contratar alguém para trabalhar no lugar do que está em greve. A greve é, sim, um movimento em que o empregador tem que sofrer, porque ele, teoricamente, está desobedecendo aí uma norma. O empregador não pode demitir quem entrou de greve, não pode dar justa causa quem entrou de greve. Então, a greve é, sim, uma maneira dos empregados, por meio do seu sindicato, demonstrar que existe aí uma insatisfação genérica, tá? E ela, quando abusiva, vai ter aí penalidades a quem aderiu. Perfeito? A greve tem uma lei própria, a Lei 7.783, pode jogar aqui para eles, tá? E aí, um dos requisitos é isso, ó, é a aprovação em assembleia. Após frustradas negociações, que eu estava falando aí com o empregador, eu vou ter que dar 48 horas aí para falar que eu vou ter greve ou 72 horas quando for um serviço essencial. Então, a greve é importante e vai trazer aí várias questões, tá? Dispensa no período, pode? Não pode, a gente já verificou. Lockout. Lockout é a paralisação do empregador, tá? Pode? Não. O lockout, né, o lockout é trancar para fora. Fica uma palavra meio feia traduzida, mas é exatamente isso. É o empregador proibir que as pessoas trabalham. Então, a pessoa vai lá trabalhar, está fechada, não pode trabalhar. O empregador pode fazer greve? Não. Ele só vai fazer greve quando ele tiver uma crise financeira. E aí ele pode. Ele está em crise financeira, ele vai para o sindicato dele e fala, filho,
você tem que verificar o que você pode fazer por mim. Ou a gente vai baixar salário, abaixar carga horária, ou a gente vai suspender alguns empregados aí de 3 a 5 meses, vai dar um curso de qualificação. A gente tem que verificar uma maneira de eu conseguir melhorar a minha saúde financeira, senão eu vou ao quê? Ou em recuperação ou em falência. Aí o sindicato dos empregadores vai analisar isso e vai propor uma negociação, e se a negociação não funcionar, aí a empresa pode fazer o quê? Greve. Muitas pessoas não sabem disso. E aí depois culpa que a Justiça do Trabalho protege só os empregados. Não, ela tem a proteção dos próprios empregadores. O que acontece às vezes é a própria ignorância, né, das pessoas e não saber essas regras aí de proteção. Perfeito? Mas vamos lá, via de regra, pode ter lockout? Não, só por questões de crise financeira. E o último, serviços ou atividades essenciais. Isso foi o que eu trabalhei aí para vocês, que eu preciso garantir durante a greve a prestação indispensáveis aos atendimentos de necessidades inadiáveis da justiça. Ou seja, eu tenho algumas questões, vem aqui comigo, que eu não posso parar. Eu falei, médicos, transporte público. Então vai ter greve parcial deles. E o último slide sobre greve, pode jogar para eles. Os meios adotados pelos empregados e empregadores não podem violar direitos e garantias fundamentais, perfeito, não pode o quê? Ir contra a Constituição. Proibido as empresas adotar meios para constranger os empregados. Isso é fácil, é mandar uma cartinha, um WhatsApp, um e-mail falando, vem cá, senão eu vou te bater. Né? E manifestações e atos de persuasão pelos grevistas não poderão impedir o acesso das pessoas que querem trabalhar. A greve, pessoal, é opcional. Você adere à greve se quiser. Se você quiser, no momento de greve, ir para a sua empresa com a mochilinha nas costas e trabalhar, ótimo, vá. Se você quer brigar pelos seus direitos, ótimo, brigue. Cada um decide o que quiser. Quem ficou lá brigando pelos direitos vai ter algum benefício ou vai ser prejudicado de uma maneira. E quem ficou trabalhando em vez de brigar vai ter prejuízos ou benefícios também. Vai depender de como a greve sai. Eu sempre falo, né? O vencedor conta a história. Se a greve for considerada abusiva, as pessoas vão ter suspensão, não vão ser tão bem vistas dentro do trabalho, não pode ter justa causa. Mas o empregador vai ficar olhando, pô, a pessoa briga por nada, né? Se a greve teve sim uma necessidade, não foi abusiva, o próprio empregador às vezes, e teve um banco gigantesco no Brasil que fez isso. Todo mundo que participou da greve, o banco olhou e verificou, pô, vocês tiveram trabalho em equipe. E ele deu aí um bônus para eles. E quem, durante a greve, ficou lá trabalhando, que queria puxar o saco, se prejudicou. Então, vamos lá, a greve ela tem que ser muito bem feita e muito bem pensada, porque ela é uma ferramenta poderosíssima, tanto da empresa quanto dos empregados. Perfeito? Pessoal, acabamos aqui mais essa aula, espero que tenham gostado. Temos outras aulas aí sobre as teses para te ajudar a vencer e arrebentar na prova. Espero lá. Beijão!